Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurd. Este programa traz-nos uma grande novidade. Afinal, hoje vamos conhecer como será o futuro Centro de Ajuda de Coimbra. Este processo está a ser licenciado na Câmara de Coimbra e a previsão de início das obras é para o primeiro semestre de 2014. Neste programa vamos dar-lhe a conhecer tudo o que está projetado para este local. Vamos também conversar com a minha colega arquiteta Luciana Ribeiro, que nos explicará os diferentes processos camarários para as edificações e quais os tipos de obras isentas de comunicação. Mas primeiro vamos para o Centro de Ajuda existente em Coimbra para conhecermos as condições do espaço atual. A cidade de Coimbra é uma das primeiras capitais de Portugal e sede da mais antiga Universidade Portuguesa, motivo pelo qual é também chamada a Cidade do Conhecimento. Recentemente, e mais precisamente no ano de 2013, a Universidade, a parte alta da cidade e a Rua da Sofia tiveram reconhecimento internacional ao serem classificadas como Património Mundial pela Unesco. Atualmente, o Centro de Ajuda existente em Coimbra está instalado num imóvel que foi adaptado para o efeito, localizado no Centro Histórico de Coimbra e que faz parte de um conjunto arquitetónico de interesse público. Neste tipo de imóvel, as intervenções a nível de fachada ficam limitadas e dependem de aprovação camarária, sendo que as soluções devem enquadrar-se de forma harmónica com o existente. A ocupação tem já alguns anos e o edifício carece de algumas obras de modernização, além de o fato do espaço ter atingido o limite da sua capacidade. A nave atual conta com 376 lugares sentados, que estão já no limite da demanda local, faltando uma série de infraestruturas para outras atividades do Centro de Ajuda. Assim, foi adquirido um terreno numa região igualmente valorizada da cidade, porém com disponibilidade de área que permitisse uma construção de raiz. Numa das principais avenidas da cidade, junto aos acessos do IC2 e ao terminal rodoviário, o terreno com 955 metros quadrados serviu de base de trabalho para a implantação do novo Centro de Ajuda. Resolvemos consultar os utilizadores para saber quais os elementos que gostariam de ver concretizados no novo Centro de Ajuda. Vamos conferir as respostas. Idealiza um espaço maior, com mais conforto, um parque de estacionamento maior para favorecer os membros, os frequentadores da igreja, com um espaço maior também para as crianças, para os jovens, tudo isso é importante. Eu idealizo como uma coisa grande, onde o maior número de pessoas irão estar lá, assim como uma escola para as crianças maior também, com mais espaço. Uma coisa que eu desejo muito é termos um parque de estacionamento, porque é muito difícil de estacionar na Baixa de Coimbra. Eu gostaria que o espaço fosse amplo, tivesse cadeiras mais confortáveis, tivesse mais espaço, um batistério enorme, uma tela gigante que é para nós pudéssemos ver todos os testemunhos. Idealiza esse espaço assim muito grande, que é para mais pessoas poderem recorrer às reuniões. Pelo menos com um estacionamento digno, porque é muito complicado, temos que deixar o carro longe, às vezes com mau tempo e pessoas de idade com dificuldades em andar. Pronto, deslocar-nos até aqui é um bocado complicado. Idealiza esse novo espaço com cadeiras mais confortáveis, um salão mais amplo onde as pessoas possam estar mais à vontade. Gostava também que esse centro de ajuda tivesse um altar diferente no sentido de ser diferente de tudo aquilo que nós temos visto. O altar é um sítio especial, é o sítio mais especial do cenáculo e eu gostava que isso fosse de maneira diferente. Se calhar idealizava uma coisa, por exemplo, com um batistério, mas em que, por exemplo, as águas do batistério fossem partilhadas também pelo chão desse altar, em que esse altar pudesse ser de vidro e as pessoas quando subissem esse altar vissem esse chão também com essas águas límpidas, porque isso era uma coisa diferente, algo diferente de tudo aquilo que nós temos visto. A Engiurd tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões.
Mudámos a imagem, apostamos na qualidade e conforto e evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurde.pt/Engiurde. Engiurde. Evolução é a nossa meta. Com base nas necessidades dos utilizadores e num programa de usos que se adaptasse ao contínuo crescimento da instituição nesta região, foi desenvolvido um projeto de raiz para abrigar o centro de ajuda com muito mais comodidades. O terreno dispõe de frentes para a Avenida Fernão de Magalhães e Rua Figueira da Foz, sendo o acesso principal de pedestres feito pela Avenida Fernão de Magalhães e o acesso dos carros pela Rua Figueira da Foz. O programa arquitetónico para o novo Centro de Ajuda de Coimbra prevê a criação de um edifício multifuncional dotado essencialmente de auditório, estacionamentos, serviços de apoio e habitação. A área total construída será de 5.640 metros quadrados. Internamente, os espaços dividem-se em 4 caves de estacionamento, auditório e áreas de apoio, nomeadamente salas de obreiro, batistério com vestiários e sanitários públicos, café e livraria, salas de jovens e escolinha bíblica infantil, serviços de apoio como escritórios e estúdios de rádio, habitações localizadas ao nível do 3º e 4º andar. O conceito estético do edifício baseia-se numa fachada principal limpa, onde a conjugação de texturas e materiais conferiu leveza e dinamismo. A pala principal, com 7 aberturas, a fazer um jogo de transparências, reforça o conceito principal. Cores neutras e materiais de grande durabilidade, como o metal, a pedra e o vidro, acrescentam um ar intemporal a este edifício. O projeto tem a assinatura do Gabinete Apel Arquitetura e está em fase de conclusão de licenciamento por parte do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Coimbra. Com o início de obras previsto para o primeiro semestre de 2014, a empreitada ocorrerá em 2 fases, sendo uma primeira referente a escavações e contenções e a segunda fase de construção do edificado. Brevemente retornaremos a Coimbra para acompanharmos a entrada em obra e o início dos trabalhos. Projetar e construir, reformar e manter. Estes são os princípios da Engiurde, que trabalha diariamente, regida pela eficiência e eficácia, num sistema de melhoria contínua e compromisso com os resultados. Realizar a gestão dos processos de construção, seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura e cumprir as legislações em vigor faz parte do cumprimento dos altos requisitos definidos pelo sistema de qualidade da Engiurde. Dissemos aqui que o processo camarário do edifício de Coimbra é um licenciamento, necessitando de consulta à entidade camarária local devido à localização do terreno estar próximo do leito do rio. Hoje, a comunicação prévia é um processo muito mais dinâmico e existem ainda uma série de intervenções que não necessitam de comunicação camarária. Fomos até à Engiurde para entrevistar a minha colega Luciana e saber muito mais sobre este assunto. Luciana, como podemos saber quais as obras que precisam de licença e quais as que estão isentas? Então, de acordo com a legislação que entrou em vigor em 2008, as obras em casa não precisam de licença. Isso engloba as reabilitações e reparações, que são obras de escassa relevância urbanística. Também estão isentas as obras de conservação e alteração nas casas, desde que não alterem a estrutura do edifício, das cerces e das fachadas. Já os trabalhos de preservação de fachadas em prédio ou a construção de piscinas em moradias precisam apenas de uma comunicação à autarquia. Essa comunicação tem um modelo e está disponível no site das diversas câmaras. Dependente de licença, ficam as obras de reconstrução, de ampliação ou demolição de edifícios que façam parte do patrimônio. O mesmo acontecendo com os prédios situados em zonas históricas ou protegidas, que merecem uma melhor atenção e uma vigilância por parte das autoridades municipais. Todas as demais obras, elas ficam enquadradas num modelo introduzido
por essa legislação que é chamado comunicação prévia. Mas então que obras de reabilitação, alteração ou conservação é que podem ser realizadas sem licenciamento, comunicação prévia ou, no caso, aguardar alguma decisão da Câmara? Olha, podem-se realizar obras de reabilitação, alteração ou conservação no interior das casas sem recorrer às entidades camarárias, desde que não implique nas modificações de estrutura de estabilidade, nas sércias, na forma e na cor da fachada e na forma dos telhados. E também que não incidam, mais uma vez, sobre imóveis classificados ou em vias de classificação ou edifícios situados em zonas históricas protegidas. Mas apesar da ausência de burocracias nesse tipo de intervenção, esta também deve cumprir, como qualquer outra obra, as normas legais em vigor. As regras técnicas de construção, as regras constantes de regulamentos técnicos, nada disso pode ser deixado para trás. Os planos municipais de ordenamento de território também é uma questão importante de ser levada em conta, porque as mesmas estão sujeitas a qualquer momento serem embargadas, caso não respeitem as normas em vigor. Dessa forma, é por isso que é essencial, mesmo que a pessoa vá fazer uma obra de pequeno porte, consultar e ter o acompanhamento de um arquiteto, porque é a única pessoa que pode garantir que as obras estão no cumprimento de todas as normas legais. No caso de enquadramento, como comunicação prévia ou licenciamento, como é que se organiza o processo? Olha, em primeiro lugar, é preciso definir a figura do coordenador de projeto, que é um arquiteto que é quem vai gerir todos os projetos. Em ambos os casos, incluem projetos de arquitetura e de especialidades, mas a diferença é que a comunicação prévia é preciso entregar o conjunto completo com todos os projetos e a Câmara tem 20 dias para dar um parecer. Já no licenciamento, você entrega apenas o que compete à arquitetura e depois da aprovação dessa parte, tem 6 meses para entregar as especialidades. Luciana, como arquiteta responsável pelo desenvolvimento do processo de Coimbra, o que é que está a faltar neste momento? Em que ponto é que estamos? A Câmara está a ultimar os pareceres, com os elementos aprovados, nós vamos lançar um concurso para definir um empreiteiro. Assim que houver um vencedor desse concurso, nós já temos condição de levantar a licença e começar a obra, porque o levantamento da licença está condicionado aos documentos do empreiteiro e, em específico, o alvará da entidade executante. Os decks são pavimentos próprios de áreas úmidas, usados na maioria das vezes em espaços externos, como por exemplo na beira de piscinas ou em varandas. Podem ainda ser utilizados internamente, por exemplo em casas de banho. Geralmente são feitos com ripas em madeira, maciça ou processada e permitem um rápido escoamento da água, evitando o seu acumular. Além da praticidade, é um tipo de pavimento que dá um toque rústico e ao mesmo tempo bastante contemporâneo aos espaços. Os altos custos e a constante necessidade de manutenção fazem dos decks de madeira pavimentos de alto custo. Como alternativa, encontramos no mercado opções de decks feitos em placas de betão, cujos valores de custo em metro quadrado chegam a ser equivalentes a 20% do custo dos decks de madeira. Tornam então esta alternativa muito mais económica a curto prazo. Com um aspecto de madeira natural, não requer a manutenção dos decks de madeira, além de apresentar maior resistência a intempéries, menor necessidade de manutenção e, por consequência, maior durabilidade quando comparado ao similar em madeira. Desta forma, o fator economia apresenta também vantagens a longo prazo. De acordo com fabricantes portugueses, a aceitação no mercado tem sido muito boa. Entretanto, o público em geral ainda não conhece o produto. As placas produzidas em Portugal estão de acordo com a normativa europeia que regulamenta este tipo de material, o que garante ao consumidor um produto de qualidade e com a resistência esperada. O resultado final da aplicação destes decks não deixa nada a desejar. Não necessitam de envernizamento, mas podem ser pintados como qualquer outra superfície em betão, permitindo assim infinitas possibilidades de projeto. Ficamos por aqui em mais um programa em Giurte.
Voltaremos na próxima semana para falarmos mais sobre arquitetura, engenharia e os trabalhos em curso pela Engenheiro da Europa. Obrigada por ter estado connosco. Até um próximo encontro. Tenha uma ótima semana.